Então vamos lá, gente, vamos conversar aqui sobre a palavra de Deus. Queria que você que tivesse a sua Bíblia abrisse no livro de 1 Pedro, capítulo 3. O tema dessa mensagem é desenvolvendo a prática do bem. Deixa aberto aí em 1 Pedro capítulo 3, que a gente já vai chegar nesse texto. Eu quero começar fazendo uma pergunta que você não precisa responder. Eu queria que você refletisse durante a nossa ministração sobre essa pergunta que eu vou fazer. Até o final dela você tentar ter uma resposta mais clara. A pergunta que eu faço para você essa noite é: você se considera uma pessoa boa? Você já parou para pensar sobre isso? Será que eu sou uma pessoa boa? Não, eu sou um cara legal e eu acordo, eu jogo meu lixo certinho, não jogo papel de bala no chão, eu dou bom dia para a vizinha, eu faço carinho no cachorro. Talvez é o teu cheque do dia, né? Carinho no cachorro, falei com a vizinha, dei a moedinha pro necessitado. Às vezes a gente faz aquele cheque de coisas boas. Já fiz a minha boa ação do dia. Quem não usou essa frase? Já fiz minha boa ação do dia. Então eu queria que você refletisse sobre essa pergunta. Você se considera uma pessoa boa? Porque, segundo o dicionário do Aurélio, da língua portuguesa, a palavra bom é um adjetivo que possui diversos significados, variando conforme o contexto. As definições definem-se principalmente entre aspecto moral, utilidade prática e qualidade de algo ou alguém. Então eu quero focar nesse aspecto moral. Segundo o dicionário, você ser bom, falando sobre aspecto moral, ser bom é ser um cidadão correto, que cumpre suas obrigações, que faz o bem ao próximo e etc. Amém? Se você conversar com uma pessoa que ainda não entregou a vida dela para Jesus, e você perguntar: bom, você se considera uma pessoa boa? Ela vai falar: não, sim, eu pago minhas contas em dias, não dou calote em ninguém, eu cumpro com as minhas obrigações como cidadão, eu respeito o próximo, mas eu sou uma pessoa boa. Ninguém vai chegar e falar: eu sou uma pessoa ruim. Todo mundo vai se considerar uma boa pessoa. Então, segundo o dicionário Aurélio, a definição de pessoa boa é isso, né? Quem se relaciona bem com as pessoas, respeita as pessoas, é um bom cidadão, cumpre com as suas obrigações. Então está no pré-requisito para ser uma pessoa boa. Só que quando a gente vai segundo a Bíblia, ser bom vai muito além de ter boas intenções. Trata-se de refletir o próprio caráter de Deus. A verdadeira bondade é uma qualidade ativa, sendo considerada um reflexo da presença do Espírito Santo na vida de cada pessoa. Então, quando a gente fala ser bom segundo a Bíblia, ela vai além de boas intenções, né? Porque todo mundo tem boas intenções, eu ajudo, eu faço, não sei o que e tal. Só que quando a gente fala de ser bom segundo a Bíblia, vai além, precisa de uns princípios e algumas coisas que vai necessitar de um pouco mais de esforço. Porque a pessoa ser boa por ser boa não precisa de muito esforço. Só o fato, como eu falei, dela ser respeitadora e pagar suas contas e tal, você se comunicar, ou dar um bom dia, dar uma boa tarde, é educado, beleza, coisa fácil. São coisas que você aprende ao longo da sua vida, como educação, né? Cumprimentar, ser respeitoso com os mais velhos. Isso aí são coisas da nossa criação. E não é difícil. Só quando a gente fala sobre coisas bíblicas, segundo a Bíblia, o que é ser bom, aí vai falar sobre caráter de Deus. E aí, quando fala sobre caráter de Deus, a gente precisa se ajustar um pouco para poder entrar nessa forma de um caráter de Deus. Então, ser bom segundo a Bíblia é um pouco mais além do que a gente simplesmente tem as definições segundo o dicionário comum. Né? É a bondade que está ativa, é considerado o reflexo da presença de Deus. Você lembra que bondade faz parte do fruto do Espírito, amém? Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai falar, 22 ao 23 vai falar: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, bondade é um fruto do Espírito. Então, quando a gente fala de fruto do Espírito, significa que você está caminhando, você é uma nova criatura, você nasceu de novo, você foi tomado pela presença de Deus, você carrega o fruto do Espírito. Dentro do fruto do Espírito você tem que seguir alguns princípios, e um deles é a bondade. Então essa bondade, segundo a Bíblia, vai exigir um pouco mais de você, porque a gente está falando de um fruto do Espírito. A gente está falando da manifestação do Espírito Santo na tua vida, que vai exigir algumas coisas para você. Aí você pode pensar: pô, mas para ser bom eu preciso da manifestação do Espírito Santo? Como eu falei, uma pessoa lá fora que não tem Jesus
ela vai ter a definição dela de ser boa, só que não da mesma forma que a gente que caminha com Jesus e carrega a presença de Jesus. Porque ser bom, para nós que caminhamos com Jesus e conhecemos a palavra da verdade, é um pouco mais delicado. Precisa de um pouco mais de empenho, um pouco mais de sacrifício para realmente mostrar que nós somos bons perante a sociedade. Então, fazer o bem é uma das características mais evidentes na vida do cristão. Sim ou não? Mas para que o cristão consiga exercer essa característica, o tempo todo é necessário renúncia e envolvimento. E, vamos falar a verdade, é fácil ser bom o tempo todo? O que você acha? É uma das características principais do cristão, ser bom. A gente já viu que é fruto do Espírito. Então, um cristão que está se envolvendo com o Espírito Santo, ele precisa manifestar o dom do Espírito. E aí a bondade faz parte dele. Só que nós que vivemos nosso cotidiano, nós que temos relacionamento com pessoas todos os dias, no trabalho, na família, na rua, nós que estamos nos envolvendo nessa sociedade, é fácil ser bom todo o tempo? O tempo todo você sai com auréola e asinha nas costas? Tem hora que dá vontade de dar uma voadora em alguém. Sim ou não? Tem hora que dá vontade, tem hora que o veneno escorre, tem hora que tem que coçar a cabeça, tem hora que tem que respirar fundo, tomar um copo d'água, sair de perto. Porque precisa de um esforço a mais. Porque a pessoa o exemplo que eu dei agora de quem não conhece a Jesus e fala que é bom, não, eu sou bom. Mas se pisar no calo dele, ele vai dar 2 tapões na cara e não está nem aí. Porque ele não tem princípio nenhum, ele não tem comprometimento nenhum com ser bom segundo a Bíblia. Ele é bom segundo a sociedade. Não, eu sou bom porque eu ajudo o pobre. Ah, mas me xingou, 3 tapas na cara e um socão na cara. Bicuda na costela. E não tem problema nenhum. E acaba de bicar a pessoa e daí ainda sai cantando louvores. Eu vi uma vez um lutador de MMA, ele dando uma entrevista, né? Ele foi lá, entrou, ele nocauteou o cara rapidamente. Poucos segundos ele deu nocaute no cara, o cara caiu torto lá no chão, sangrando, todo arrebentado. Aí foram entrevistar ele, o que tu achou da luta aí, teu desempenho? Ele, não, graças a Deus me abençoou, né? Poucos minutos aí eu já dei um socão logo, abriu aqui o nariz do adversário, ele caiu no chão. Louvado seja Deus. Isso é verdade, tá? Eu vi. O cara é feliz da vida, é a profissão dele. Mas é engraçado, né? Não, graças a Deus me abençoou, logo um socão, logo abriu ali o nariz do adversário, desmaiou logo no primeiro segundo. Deus me abençoou, graças a Deus aí. E o cara lá no chão, lá, tendo que fazer uma operação, tá vendo na cara. Mas as pessoas lá fora, elas têm esse costume, não tá nem aí. Elas falam, sou boa, mas mexeu com ela bate e depois sai subindo louvores ainda, aleluia, glória a Deus. Porque ela não tem muito empenho, ela só é boa. Agora aqui dentro a gente tem o fruto do Espírito. Se acontecer alguma situação lá fora onde tua carne te manda dar logo um socão na cara e quebrar o nariz e agradecer a Deus depois, você fala, não vou fazer isso não, que Jesus não vai gostar disso. O Espírito Santo não vai, me segura Jesus, me segura. O pastor Marcelo vai falar muito isso, né? Me segura Jesus. Porque você tem o freio do Espírito Santo sobre a tua vida. E aí você tem que realmente ser bom e não só ser bom. Não é sabor bom, é bom. 1 Pedro, agora sim, capítulo 3, no versículo 8, diz assim. Estou lendo na versão da Nova Almeida atualizada. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Versículo 11. Afastem-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Versículo 13. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados,
Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no coração de vocês, estando sempre preparado para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falarem mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Versículo 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Então, a palavra de Deus vai falar algumas coisas que a gente tem que se empenhar em fazer para poder mostrar que nós somos boas pessoas. E aí diz que a gente tem que ter lá no finalzinho diz que a gente tem que ter uma boa conduta para que as pessoas que tentam falar mal da gente, elas fiquem envergonhadas por estarem falando mentira a nosso respeito, porque a nossa conduta mostra quem nós somos. Então, se alguém tentar levantar um falso testemunho, não, fulano não é nada disso, é isso, é aquilo, mas a tua conduta moral diante de Deus é tão correta que as pessoas ficam envergonhadas de tentar levantar falso testemunho de você. Esse é o nível de uma pessoa que anda com Deus que a Bíblia coloca para a gente ser. E fala, melhor é você sofrer por estar fazendo o bem do que você sofrer por estar fazendo mal. Porque você concorda que tem pessoas aí que sofrem pra caramba porque fazem o mal? Sim ou não? Tem pessoas que fazem o mal e sofrem. Tem umas que ainda não, mas vai chegar a conta. Mas tem pessoas que sofrem porque estão fazendo mal. E tem pessoas que estão fazendo bem e falam, eu estou sofrendo umas perseguições aí, estou sofrendo umas dificuldades. Por quê? E aí o último versículo vai falar, melhor você sofrer por estar fazendo o bem do que o mal. Porque quem faz o mal está sofrendo porque está merecendo, porque está fazendo mal. Agora, se você está fazendo bem, segundo a vontade de Deus, e você está sofrendo alguma perseguição, alguma adversidade, isso é uma injustiça que Deus vai resolver por você. Você tem a tua consciência limpa de que você está fazendo o que tem que ser feito diante de Deus. E aí, se alguma injustiça se levantar contra você, é Deus que vai resolver. Você não precisa se preocupar com isso. E aí, destrinchando um pouco alguns versículos, no versículo 8 vai dizer, finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, que compassivo é ter compaixão, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Destrinchando esse versículo 8, vamos lá. Mesmo modo de pensar. Você acha que é fácil ter o mesmo modo de pensar todos que convivem em comunidade? Comunidade, em grupos? É fácil? Todo mundo pensar igual? Não. Porque em qualquer convívio que a gente tiver, nunca vai ser fácil. Você pode ter crescido na mesma casa, tem lá 5 filhos, foram criados da mesma forma, mesmo ensinamento, mesma doutrina, mesmo cuidado, mesmo carinho, e quando crescer, cada um vai para um caminho totalmente diferente. Cada um toma o teu rumo, tem uma mentalidade assim, assado, do que é certo e do que é errado, e todo mundo foi criado debaixo do mesmo conceito, debaixo das mesmas instruções, mesmo princípio de caráter, de moralidade. Só que tem uns que crescem e se desviam, tem uns que vão ir para o lado errado da vida, mas foram criados da mesma forma. Por quê? Não é fácil você ter o mesmo pensamento. Isso eu estou falando de família, gente que cresceu junto, todos os dias está junto, se vendo toda hora, o tempo todo. Quanto mais em pequenos grupos de trabalho. Eu estou em alguns dias na semana, eu me envolvo com algumas pessoas. Durante algumas horas eu me envolvo com pessoas na escola. Durante alguns minutos eu vejo o vizinho. Como é que você vai ter o mesmo pensamento? Não é fácil. Só que não é fácil quando cada um quer puxar a corda para o seu lado, porque segundo a Bíblia, ter o mesmo pensamento não é eu ter a minha ideia e você ter a sua ideia e a gente vai bater cabeça, não. É a gente abandonar as nossas ideias e se unir por um pensamento só, que é o pensamento de Cristo, que é o cabeça de toda a igreja. Porque quando a gente se coloca na mente de Cristo, a minha ideia, o que eu penso, o que eu acho, segundo as verdades eternas do meu achismo, não contam. O que vai contar é a verdade eterna que vem do cabeça que rege a minha vida. E é isso que vai fazer eu tomar alguma atitude. Então, não é fácil porque exige que cada um renuncie a sua forma de pensar para dar espaço ao pensamento da igreja de Cristo, como está escrito lá em Atos 4:32. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Então Atos vai falar que aquela multidão tinha acabado de se converter 3.000. E como é que 3.000 pessoas têm o mesmo sentimento e a mesma forma de pensar? Imagine 3.000 cabeças, cada um com uma ideia totalmente diferente, naquele contexto, cada um com uma religião diferente, cada um com uma cultura diferente, que pessoas de tudo que é lugar estavam vindo, estavam sendo alcançadas.
Imagina cada um querer impor, não, mas lá onde eu moro, a gente tem que fazer dessa forma. Não, mas onde eu moro, a gente tem que se prostrar para tal imagem. Não, onde eu moro, eu não sei. Imagina, cada um, 3.000 pessoas com pensamento diferente. E aí o texto vai falar que aqueles que estavam crendo, eles tinham um só sentimento e um só pensamento. Por quê? Eles abandonaram quem eles eram, as verdades, os costumes, o que vovó ensinou, porque o que importava naquele momento é se basear unicamente pela visão que Cristo tinha dado àquela igreja. Porque quando a igreja ela segue a visão que Cristo estabeleceu para aquela igreja, não tem conflito de pensamentos, conflito de mentalidades. Não, mas a mentalidade é assim, assado. Não. Qual é a mentalidade de Cristo? É essa. Qual é o princípio que Cristo manda a gente seguir? Qual é o fundamento? O que eu tenho que fazer? Está certo fazer isso? Não é segundo o que o outro acha ou eu acho. É o que a palavra de Deus coloca sobre a minha vida. E aí, logo em seguida, no versículo 8, fala sobre ser compassivo, ou ter compaixão. É se sensibilizar, se compadecer e se solidarizar com o sofrimento alheio, demonstrando vontade real de ajudar, consolidar ou aliviar a dor do próximo. Só que, querido, nem todo mundo consegue ter esse tipo de atitude, exercer essa qualidade. Você concorda? Ter compaixão é você se importar verdadeiramente, de forma real, com o sofrimento do próximo. É você fazer de tudo para que aquela pessoa se sinta bem. E nem sempre, querido, a gente está nessa pegada de ser assim. Porque às vezes a gente está nas nossas crises do dia a dia, estresse do trabalho, está com pressa para casa, a cabeça em tudo que é lugar. Às vezes tu passa por uma pessoa na rua que está em necessidade e você nem... calma aí. Tem nem tempo para parar para isso aqui agora. Porque quantas vezes você já não atravessou a rua quando você vê aquele conhecido chato pra caramba que vai te contar um montão de problema e você já não está a fim de escutar naquele dia que a tua vida está toda bagunçada, tu vai atravessar a rua para poder não cruzar o caminho daquele... Ih, fulano está vindo lá, vou entrar nessa rua aqui. Quem nunca fez isso? De você estar de longe, aí tu já está com a mente cheia, aí tu vê ali alguém, um necessitado, e você já se distrair com o telefone, já olhar para o lado, já passar, fingir que não está vendo. Porque, na verdade, ser compassivo é você, vou ler de novo aqui, é se sensibilizar, se compadecer, se solidarizar com o sofrimento alheio, demonstrando vontade real de ajudar e de aliviar a dor do próximo. Nem todo mundo consegue exercer isso, nem todo mundo naquele dia, X ou Y, está maleável para ser assim. Mas faz parte da característica de alguém que constrói uma imagem cristã. De alguém que anda pela bondade de Deus, alguém que tem o fruto do Espírito chamado bondade, generosidade também. E aí depois, no versículo 8 ainda, vai falar sobre fraternalmente amigo. É criar um vínculo profundo de lealdade, respeito, carinho, cuidado mútuo, semelhante ao amor de irmãos. Só que, querido, em tempos em que cada um está com as suas correrias, cada um está preocupado com seus próprios afazeres, com seus próprios problemas. Tu acha que é fácil você criar um vínculo profundo com alguém? De amizade, ao ponto de ser considerado um irmão? Hoje, na sociedade que nós vivemos hoje, cada um cuidando do seu, cada um tendo que correr para poder... É difícil. Normalmente as amizades que você tem é daquelas que já carrega há mais de 20 anos. Dificilmente tu vai falar assim, não... Esse ano, do começo do ano para cá, eu já criei uma amizade profunda. Dificilmente. Porque quem está contigo, os amigos que tu tem, tu vai botar na ponta do lápis, é no mínimo 15, 20 anos para cima. Porque as pessoas que estavam contigo lá desde o tempo de vovô garoto. Eu tenho amizade comigo de infância. Eu tenho, acho que a amizade, sei lá, acho que as amizades mais novas que eu devo ter, deve ter pelo menos uns 3 anos. Porque hoje você se relaciona, colega de trabalho... Você tem um contato, às vezes tem um evento, não sei o que, tu está junto, está mandando uma mensagem, está reagindo a um status, beleza. Mas vínculo profundo, como a palavra, como esse texto vai colocar, fraternalmente amigos, é difícil. E aí, no versículo 8 ainda vai falar sobre ser misericordiosos. Significa agir com compaixão e perdão, oferecendo acolhimento e compreensão ao invés de julgamento ou punição que a pessoa talvez mereça. Aí você me diz, é fácil perdoar alguém, querido? Dependendo principalmente do que aquela pessoa fez com você, é fácil liberar o perdão?
Quem já esteve lá no nosso encontro que nós fazíamos aqui, Encontro com Deus, inclusive saudades, tem um momento específico lá que você reflete sobre a sua vida a respeito disso. Porque não é fácil você liberar o perdão e você tem seleções. Dependendo do que me fez, nunca vou perdoar. Dependendo do que me fez, talvez um dia. Estou aberto a diálogos, quem sabe. Dependendo do que fez, eu posso pensar em conversar. Eu só troco 2 palavras, não quero mais relacionamento, não quero mais proximidade. Porque não é fácil liberar perdão. Então, mas uma das características de alguém que é bom é ser misericordioso. E misericordioso quer dizer pessoa que tem compaixão e perdão. Pessoa que tem facilidade em liberar o perdão. Não é fácil, mas foi assim que Deus fez com a gente. Pessoas que, nessa explicação que eu dei aqui, vai falar de acolhimento e compreensão ao invés de julgamento e punição que a pessoa merecia. Nós merecemos uma punição e Deus teve misericórdia. Por isso que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Todos os dias Deus tem compaixão pela nossa vida e não permite que nós venhamos ser consumidos, porque tem a misericórdia, tem o perdão de Deus. Então, quando vem de Deus para nós, é fácil sim receber. Agora, quando tem que partir da gente para o próximo, é difícil. Mas é fruto do Espírito. O cara que é bom, o cara que está sendo constituído pelo Espírito Santo, ele precisa ser misericordioso. E aí no versículo 8 ainda vai terminar falando ali, humildes. A humildade é o reconhecimento da nossa dependência de Deus e a valorização do próximo. Significa abandonar o orgulho, reconhecer as próprias limitações e colocar os interesses dos outros em primeiro lugar. É fácil abandonar orgulho, reconhecer limitações e colocar o interesse do próximo em primeiro lugar? Sim ou não? Fácil sem reconhecer? Não, sou orgulhoso pra caramba. Ah, eu não consigo fazer aquilo. Não, vou assumir que eu não consigo, eu tenho limitações. A pessoa não sabe, ela não consegue, mas ela não dá o braço a torcer que não consegue. Vou pedir ajuda? Não, vou fazer, vou dar meu jeito. Aí se preocupar mais com a necessidade do próximo do que com a minha, é difícil. A pessoa que é boa, não, eu sou bom. Mas quando fala de abandonar o orgulho, de ir lá e pedir um perdão, quando fala de, não, vou me preocupar mais com o próximo do que, porque a palavra de Deus vai falar isso, para nós não nos preocuparmos somente com as nossas necessidades, mas também com a do próximo. Mas isso é característica de quem é bom. E aí, passando para o versículo 9, vai dizer, não pague o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados a fim de receberem bênção por herança. E aí o primeiro ponto ele já pega logo falando, não pague o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Querido, na nossa humanidade, se alguém faz o mal com a gente, qual é a vontade que a gente já tem? Não, já pensa, a lei de Moisés já vem aqui, ó. Olho por olho, dente por dente. Ah, tu fez? Ah, tu fez, né? Calma aí então. A pessoa sai até da graça, ela volta lá na lei. Não, mas a lei fala que eu posso dar um tapão na cara de novo. Ah, me bateu, vou lá e bato, rolo no chão. Aí foi isso que Jesus veio na graça e acabou com isso. Jesus falou que, não, se dá um tapa, tu dá 2. Foi isso? Jesus já quebra logo isso, porque a alma humana, ela vai sempre querer responder à altura, ela vai sempre querer tomar uma atitude na mesma moeda ou até mais. Jesus fala pelo contrário, cara, se o inimigo te pedir a capa, dá também a túnica. Se o inimigo mandar tu andar 1 milha, tu faz o quê? Anda 2. Se dá um tapa na tua face, tu faz o quê? Porque Jesus já conhecia que a alma humana, não, a lei de Moisés mandava eu fazer, então eu vou fazer. Se entrar no meu caminho vai dar ruim. Deus fala assim, cara, deixa de lado. Cara, mandou andar 1, manda 2. Pediu a capa, não, tá a túnica também. Pediu não sei o quê, faz isso. Faz a mais. Não paga o mal com o mal, não. Só que na necessidade humana, que pessoa muito pouco não anda dando voadores na rua. Tem gente que é aquele sou crente, mas não sou otário. Não, eu sou crente. Até certo ponto, até pisar no meu pé. Sou crente assim, posso desculpar talvez aí uns barrãozinhos, mas se pisou mais forte no meu pé, aí não sou tapete. Aqui eu vou dar outra face, vou dar a face na cara dele, aqui, ó, a face da minha mão. Aqui não tem ninguém assim, amém? Graças a Deus, aleluia. E aí vai falar para não pagar o mal com o mal, né? Só que na nossa humanidade a vontade é olho por olho. Só que quando a gente vai lá em Isaías 53:7, vai dizer assim,
Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permaneceu muda na presença dos teus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. E aí a gente às vezes quer rolar, quer bater e aí vai falar lá em Jesus. Jesus sofreu tudo isso, foi caluniado, maltratado, cuspido, chicoteado, e diz que ele se manteve como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, Nada tirou a paz dele. Aí lá na cruz ele falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Era hora dele falar assim: manda fogo e manda todo mundo para o inferno. Aí ele falou assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo, não. Aí teve a oportunidade de um na cruz, lá do lado lá direito dele, reconhecer lá e ser salvo ainda na cruz. Porque esse é o sentimento de quem é bom. Porque quem é bom não é bom depende da situação. Quem é bom depende do que fizeram a mim. Não, eu sou bom dependendo do que vão fazer comigo. Porque imagina Jesus pensa assim: dependendo do que fizeram comigo, eu sou bom, eu salvo a humanidade. Já era. Jesus fosse bom, dependendo do que a humanidade fosse fazer com ele, estava todo mundo agora pulando no caldeirão do capeta, nessa hora. Só que justamente por ele não agir na emoção, de depende do que fizeram comigo, eu vou lá e vou salvar, não. Ele decidiu ser bom e ponto. Vamos fazer isso, isso e isso. Decidi ser bom e ponto. Vão me caluniar, vão me perseguir, vão me maltratar. Não, decidi ser crente. Mas lá no meu trabalho tu não sabe como é que é. Decidi ser crente no meu trabalho também. Na minha família, se tu entrar naquela casa que não aguenta 2 minutos, decide ser crente naquela casa lá que ninguém aguenta 2 minutos. Você aguenta, tu é crente? Amém ou não amém? Se não tem renúncia e envolvimento, na primeira oportunidade, nós pedimos para cair fogo do céu e consumir quem nos fez mal. Sim ou não? Quem fez isso na Bíblia? Não me recebeu bem na cidade. Não, Senhor, quer que eu ore para cair fogo do céu igual o profeta Elias fez? Matar todo mundo agora? Jesus, que isso? Não sabem de que espírito vocês são, não? Estão andando comigo? O que é isso? Quem foi que fez isso? Filhos do trovão. Tiago e João. Não, mas o João é o discípulo do amor. Se fosse o discípulo do ódio, é o do amor. Não me recebeu na cidade não. Senhor, quer que eu olhe aqui para cair fogo do céu, matar todo mundo? Jesus, que isso? Discípulo do amor. Deus era meio... A Bíblia é meio doida com essas coisas, né? O do amor. Queria mandar fogo para matar os outros. Aí Moisés, o mais calmo que tinha da terra, aí matou o egípcio. Tirou a paz. Então tem umas loucuras assim, mas... Dependendo do que aconteça, se não tiver renúncia e envolvimento, eu olho para cair fogo do céu. Dependendo do que aconteça, se alguém mexer com os meus, eu puxo uma espada e corto a orelha de alguém. Quem nunca? Mexeu com meu filho, calma aí que eu vou pegar a espada aqui que está na bainha, já preparada. Fala uma mãe que não é assim. Chegou lá, fulano bateu no teu filho. Calma aí. Já vai com quente e 2 fervendo na mão para poder resolver a situação lá. Não, mexeu com o meu. Até nessa hora você tem que ser crente. Mexeu com teu filho. A vontade é de chegar lá com um pedaço de pau e dar. Aí tem que, vamos respirar, vamos entender o que aconteceu, vamos dialogar. Porque você não pode ser bom só quando convém. Você tem que ser bom. Amém ou não amém? Aí eu repito a pergunta lá do começo. É fácil ser bom o tempo todo? Sim ou não? Versículo 9 ainda vai dizer: pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Você quer receber bênção por herança? Amém? Então aprenda a responder com palavra de bênção quando te fizerem o mal ou te ofenderem. Porque o versículo vai falar isso. Pelo contrário, responde com palavra de bênção, pois para isso você foi chamado. A fim de quê? De você receber herança. Bênção por herança. Então, ou seja, quando alguém me ofende, quando alguém faz algo contra mim, eu vou lá e respondo com palavras de bênção, automaticamente eu estou atraindo bênção sobre a minha vida, porque eu fui chamado para abençoar pessoas. Então o cara foi lá e te deu uma lista de 15 quilômetros de palavreados que se enquadram na sua árvore genealógica. Você é filho disso, daquilo, de outro, de não sei de quem, não sei da onde. Aí tu termina a lista toda e você abençoa aquela pessoa. O diabo está em crise, vê que isso? Qual é a vontade? No terceiro item da lista já está dando 2 tapas na cara já, rolando no chão, pegando um pedaço de pau.
Minha mãe é quê? Toma. Isso não acontece, não? Só que a palavra diz que se você quer receber palavra de bênção, quando alguém te fizer algo contra você, você tem que ter uma palavra de bênção para liberar para a vida da pessoa. Eu estava, agora de tarde, antes de vir para cá, aí eu lembrei de uma situação que aconteceu, né? Eu tô de férias, infelizmente daqui a uma semana acaba a minha alegria de férias. E aí eu entrei de férias agora no começo de junho. E aí quando foi no sábado, eu trabalho dia de sábado até as 11. E aí no sábado, dia 30 de maio, meu horário acaba às 11, mas ainda tinha algumas coisas para poder fazer no trabalho. Eu falei, não, vou passar um pouquinho para poder não deixar a pendência aí. E aí fiquei até 12:30 quase nesse dia. Tecnicamente às 11 eu estava de férias. 11:30, 11:40, eu trabalho no mercado, no açaí ali do centro. Virou o mês, né? Virada de mês, um monte de cartão, ticket, dinheiro caindo na conta, mercado no sábado de manhã lotado, os corredores enchendo. 11:pouca da manhã, minhas férias já estavam oficializadas e eu estava lá trabalhando ainda. Aí estou eu lá pegando um pallet, estava no meio do caminho que eu tinha que levar para um outro corredor. Aí estou eu pegando o pallet, corredor cheio, uma abençoada aqui atravessou o carrinho assim e eu não vi. Quando eu puxei, eu barrei nela, o carrinho virou para o lado. Aí eu falei assim, perdão. Aí vim puxando. Aí eram duas. Quando eu estou lá na metade do corredor, eu escutei falando assim, tem que pedir licença. Aí eu falei assim, olha, porque o corredor estava cheio, eu não te vi. Aí ela foi querer sua voz, não, mas tem que pedir licença, porque não é assim que não sei o quê. Aí eu fiz assim, senhora, tenha um bom sábado. Tenha um bom sábado você também. Fui lá, continuei meu trabalho. A vontade era de voltar lá e bater boca. E ela, não, mas que nem é assim e tal. O nego já olhando dos lados, já começa a abrir a voz no mercado, todo mundo já começou, o que é isso? Aí começou a levantar a voz já, eu estiquei o dedão e falei, senhora, bom sábado para a senhora. Bom sábado também. Acabou. O que eu fiz? Eu abençoei o sábado dela. A vontade era de pegar aquela distância que eu tinha de dar uma voadora. Ela estava com o carrinho atravessado no corredor. Ela estava errada. Mas o erro foi meu. E aí ela começou, quando eu vi que ela ia se exaltar, que a vontade falava, vai, devolve, vai que dá, tá certo. Falei, bom sábado para a senhora. Bom sábado também. Segui minha vida. Porque quantas vezes a gente tem a oportunidade de dar um bom sábado para alguém, e aí em vez de ser o dedinho do bom sábado, é um socão voando na cara. Quantas vezes é um xingamento daqui para lá e bate boca e confusão e favela? Porque tudo que a nossa alma quer é fazer isso, cara. A nossa alma, a carne grita para fazer essas coisas. Não tem como. A carne grita. Então, por isso que a diferença de ser bom lá fora, sem Cristo, e ser bom na igreja, é essa. Você tem que se esforçar para conseguir ser bom todos os dias. O bom lá fora, o cara é bom. Aquela mulher que estava tentando discutir comigo, com certeza ela é boa. Mas se eu desse ouvidos a ela, se eu continuasse na mesma sintonia que ela não ia se importar de deixar de ser boa por uns minutos, não. Mas eu decidi ser bom, falei bom sábado, deixei ela lá e matei ela. Porque o que tua Bíblia vai dizer para você em Provérbios 15:1? Quem sabe? Alguém? Provérbios 15:1 vai dizer que a palavra branda acalma o furor, e a palavra dura faz o quê? Aumenta, suscita a ira. Quer dizer que tá confusão, tá o quebra-pau, tá cachorro voando, e aí você vai lá e lança uma palavra branda, calma. Você automaticamente acaba com a confusão, você acalma a fúria. Só que a palavra dura, ela vai aumentar a ira. Tá uma confusão do caramba, alguém estressado, aí você vai e devolve na mesma moeda, e bate boca de lá, e bate daqui, manda um xingamento lá, tomando daqui de volta. A tendência é o quê? É tudo ficar em paz, felicidade, todo mundo se abraçar e ir para casa? Não. A tendência é um ir para o hospital, outro entrar num camburão. Porque é isso que o diabo gosta. Farra, festa, bagunça. Um gritou daqui, outro gritou de lá, e outro gritou mais alto, e a mão voou na cara, e quando vê a panela voou também. Aí quando vê, está saindo algemado. É isso. E aí a palavra vai matar logo. A palavra branda acalma o furor, e a dura faz o quê? Aumenta a ira. Quanto mais palavra dura eu lanço, mais a ira vai aumentar. Mas quando mais palavra calma eu lanço, mais diminui a ira. Quando a mulher levantou, abriu a asinha e falou assim, mas tem que pedir licença, o bom sábado, bom sábado também. Acabou. Ela discutiu o que depois disso? Nada.
E eu olhando pro relógio, falei, eu já estou de férias, eu nem tinha que estar passando por isso. Eu acho que se eu der uma voadora, eu não tomo nenhum processo trabalhista, que eu estou de férias. Mas não, eu decidi, não vou fazer isso não. Olha para quem está do seu lado e diz assim, não é fácil, mas é necessário. Não é fácil tu controlar. Segura, peão. Aí no versículo 10 vai dizer assim: pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Outras versões já falam mentirosas, palavras de falsidade. Ou seja, aquele que quer amar a vida, quer ter dias felizes, refreia a sua língua do mal e os seus lábios de falarem palavras mentirosas, enganosas, falsidades. Porque, querido, tu viu que o texto ele vai condicionar a tua felicidade a você controlar a tua boca. Tu percebeu que o texto está falando isso, né? Aquilo que quer ser feliz, refreia a sua língua do mal e seus lábios de falar palavras enganosas. Tem gente que não consegue viver, querido, um dia feliz porque não consegue viver um dia sem falar mal de ninguém. Não, mas poxa, tempão que eu não sou feliz. Por quê? Vamos avaliar o porquê que você nunca mais vê uma felicidade na vida. Porque vai falar, está condicionando a tua felicidade aquilo que sai da tua boca. Se tu tem uma boca de bueiro, uma boca de caçapa, não consegue guardar a língua na sua boca, aonde a palavra Tiago vai dizer que a língua é inflamada pelo inferno, é um membro que está no teu corpo, e ela é inflamada pelo inferno para poder atingir pessoas. Tem uma boca de caçapa, não vai ser feliz nunca. Sim ou não? Então, caramba, calma aí, estou precisando ser um pouco mais feliz. O que tu faz? Fecha mais a boca. Refreia a sua língua do mal. Para de falar mentira. Para de falar falsidade. Para de falar engano. Tem um ditado fora aí que os antigos vão saber que fala que boca fechada não entra mosca. Ó a boca fechada. Ó a felicidade. Ó a boca aberta. Ó a tristeza. É isso que a Bíblia está falando. Tá tudo dentro do mesmo texto, tá? Aquele contexto, ó, o cara que é bom é assim, ó, e sim, e ele tem compaixão, e ele guarda a língua dele do mal, tá tudo dentro do contexto ainda. Mesmo texto que a gente está lendo. Quando mudamos o nosso discurso, mudamos a realidade ao nosso redor. Tem gente que só declara palavras de pessimismo, de maldição, de pobreza, ruína, miséria, mas quer viver dia feliz, não tem como. A conta não fecha. Só tem palavra de pessimismo, tudo é palavra de desgraça. Não, mas não vai dar certo, não dá certo. E já tentei, não, isso aí não. Aí é ruína, miséria, é desgraça, é sofrimento, é pessimismo, é tristeza, é palavra de. Todo dia é uma palavra ruim. Alguém tenta dar um ânimo à pessoa, cara, não, já tentei já, isso aí não dá certo, não. Não, isso aí vovó também era assim, minha mamãe também. E sou a próxima da fila, só esperando minha vez chegar. Tem gente que tem toda essa palavra de declaração na vida dela. Não, vovó morreu assim, mamãe também está indo por esse caminho, já o próximo sou eu, já estou esperando já. Não, mas eu tenho. Um dia eu vou ser feliz. Muda o discurso. Porque a palavra, aquilo que eu decreto, o discurso que sai da minha boca, é o que está determinando como é que vai ser a minha vida ao meu redor. Eu tenho palavra na boca, eu tenho a capacidade de abençoar e de amaldiçoar. Eu tenho que escolher, não pode ser os dois. Né? Tiago vai falar que não pode da mesma fonte sair duas águas. Eu tenho que decidir se a fonte da minha boca vai sair água salgada ou água doce. Se eu só jogo água salgada, querido, eu nunca vou ter dia feliz, eu nunca vou ter água doce. É tudo uma decisão. Por isso que você tem que decidir todo dia ser bom, todo dia ser crente. Então, quando mudamos o discurso, mudamos a realidade ao nosso redor. Aquilo que eu declaro é aquilo que eu atraio. Mateus 15:11 vai falar que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai pela boca. Então, aquilo que eu declaro é aquilo que eu estou atraindo. Se eu só despejo lixo, eu estou atraindo lixo para a minha vida. Eu vou viver num ambiente contaminado, porque é aquilo que sai que está contaminando as pessoas. Daqui a pouco uma palavra que eu lanço errado, eu contamino alguém dentro da minha casa, eu contamino marido, esposa, filhos e colega de trabalho, eu não tenho relacionamento com ninguém. Porque tudo que está saindo da minha boca está contaminando. O ambiente está tudo contaminado ao meu redor. Então, eu só consigo mudar quando eu mudo o meu discurso, quando eu mudo a minha palavra. Eu transformo a palavra de maldição em palavra de bênção. Não foi isso que a gente viu nos versículos atrás? Passa a abençoar.
Versículo 11: afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque essa é a nossa tarefa diária: se afastar do mal e buscar o bem, buscar a paz e se empenhar para conseguir manter a paz. Não é, busquei a paz uma vez, não deu certo, desistir. Não, o texto vai falar assim: busca a paz e se empenhe para poder alcançar essa paz. Todo dia você tenta melhorar em alguma coisa. Todo dia você tenta estabelecer uma paz na sua casa, uma palavra de paz na minha casa. Hoje a casa estava calminha. Aí vira o dia, já o discurso já mudou, a fé já deu uma balada. Aí ontem era paz, hoje está o inferno, está a guerra de novo. Não. Por isso que manda se empenhar para continuar buscando essa paz. É todo dia, é uma declaração, é uma atitude diferenciada. Mostra que você é alguém que foi chamado pelo céu para poder mudar a realidade. Você, eu sou bom, então como você é bom? Tem uma listinha de coisas de princípios que você tem que seguir para poder mostrar que você realmente é bom. Por isso que o tema que eu dei é desenvolvendo a prática do bem. E aí no versículo, para a gente fechar, no versículo 16 e 17, vai falar: mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados estes que difamam a boa conduta que você tem em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Porque essa é a nossa parte como discípulo de Jesus, é manter a boa conduta cristã, procurando sempre praticar o bem. É isso. Porque no final de tudo, é melhor você estar sofrendo alguma coisa, mas porque decidiu fazer o bem, do que você estar sofrendo porque você decidiu fazer o mal. E o mal que você está sofrendo é só consequência de uma atitude errada. Não, mas, poxa, eu estou caminhando com Deus, estou fazendo tudo certinho, estou sendo bom, estou seguindo o princípio e estou sofrendo alguma perseguição, alguma aprovação, querido. Qualquer injustiça que se levanta com aquele que está fazendo a vontade de Deus, quem resolve é Deus. Você não precisa se quebrar a cabeça. Não, mas Senhor, está dando errado. Deixa Deus resolver. Senhor, eu estou fazendo certinho, seguindo princípios, estou obedecendo, estou me afastando do mal, estou buscando o bem, estou buscando ter paz todos os dias, estou mudando a declaração dos meus lábios, estou refreando minha língua do mal, está tendo uma perseguição na minha vida. Só entrega na mão de Deus, querido. Quando é uma injustiça que se levanta contra a gente, é Ele que vai resolver. A minha parte é só continuar. Para a gente concluir, nenhum desses pedidos é fácil para nós, mas é possível quando se tem renúncia das nossas vontades e envolvimento com a palavra de Deus. Eu estou falando desde o começo sobre renúncia e envolvimento. Renúncia das minhas próprias vontades para poder fazer a vontade de Deus. E envolvimento com a palavra. Porque é o que vai me dar a base para uma transformação verdadeira acontecer dentro de mim. É renúncia, eu renunciar todos os dias aos meus hábitos, às minhas vontades, e eu me envolver com a palavra de Deus, porque ela sim é poderosa para poder transformar a minha vida. Está indo mais profundo da minha alma e transformar. Então, todo dia eu tenho que fazer uma escolha. Todo dia eu tenho que renunciar e todo dia eu tenho que me envolver. Hoje eu renunciei e me envolvi, show de bola. E amanhã, segunda-feira, vai começar tudo de novo. Semana de trabalho, semana complicada que pode estar vindo pela frente. Todo dia você vai decidir, amanhã vai acordar e tem que declarar: hoje eu vou decidir também renunciar minhas vontades e me envolver com a palavra de Deus. Aí vira o dia terça-feira, hoje eu vou decidir também renunciar e me envolver. É renunciar e me envolver. É assim que no final de tudo, quando alguém falar: não, calma aí, fulano é uma pessoa boa, tentar levantar um falso testemunho, como a palavra vai dizer, vai ter que se envergonhar. Falar: não, fulano? Automaticamente alguém se levanta a favor daquela pessoa. Fulano não. Não, mas fulano é isso, né? Não, conheço, conduto desse cara e duvido. Não, você é homem de Deus, pô. Você é a mulher de Deus. Por quê? Não precisa nem você fazer nada. Porque a conduta daquela pessoa vai falar por si só. Se alguém tentar levantar falso testemunho, vai ser envergonhado. Porque Deus vai se levantar e vai resolver essa questão. Rapidamente ele vai abatendo. Quem se coloca na frente daquele que foi levantado para fazer e está andando na retidão da palavra. Não precisa ter preocupação. Então, diante do que foi lido, você se considera uma pessoa boa? Se não, o que pode ser feito para mudar ou melhorar? Vou fechar com essa reflexão, foi a pergunta que eu fiz lá no começo, né? Você se considera uma pessoa boa? Existem algumas coisas, alguns ajustes, e foi o que eu falei, a gente, na nossa humanidade, a gente tem uma luta diária, todos os dias, é uma vontade de querer pular fora, de surtar, e todo dia você tem que falar: calma, garoto, todo dia tem que voltar para o caminho, todo dia tem que voltar para o princípio.
Todo dia tem que lembrar que tu é uma pessoa boa, todo dia tem que lembrar que tu é crente, todo dia tem que lembrar que tu decidiu ser diferente do mundo, tu decidiu ser diferente. Ah, mas eu conheci lá atrás um crente que era assim assado. Então você tem a oportunidade hoje de ser um crente diferente daquele que você conheceu que era assim assado. Porque tem pessoas que carregam esse tipo de bagagem, né? Não, você é crente igual o fulano? Pô, me lembro que no passado, assim, vovô era crente na igreja e em casa não era crente. Tá, então seja diferente do vovô. Porque o vovô não teve um entendimento de renunciar a algumas coisas e se envolver um pouco mais. Você hoje está tendo. Então faz a diferença. Porque se a imagem que ficou do vovô na sua mente foi essa, um dia quando você ser vovô, vovó, qual vai ser a imagem que teu neto vai ser de você? Não, vovô é diferenciado. Lá no futuro, não, vovó era crente, vovó. O pastor Marcelo sempre contava que eu acho que era a avó dele, que uma paraibana que andava não sei quantos quilômetros, não sei quantas horas dentro do mato para poder ir para a igreja, e a mulher saía, acho que de dia, voltava de noite, horas andando para chegar na igreja, e ele sempre falava aqui, o testemunho que ficou, que era uma mulher de fé. Naquela época que não tinha nada, não tinha transporte, a mulher ia mato adentro, andava horas para chegar no culto, depois horas para poder voltar. Anos depois ficou um testemunho, não, vovó era a mulher de Deus. Porque esse é o testemunho que fica. É o que está dizendo aqui, a conduta. Se alguém tentar falar alguma coisa contra a sua conduta, vai ser envergonhado. Que o próprio Deus vai se encarregar de envergonhar quem está levantando falso testemunho contra você. Amém? Se coloca de pé, querido, nessa noite. Essa é a reflexão que você vai se fazer essa noite. Será que eu sou uma pessoa boa? Diante do contexto que nós lemos aqui. Será que eu sou uma pessoa boa? E se eu identifiquei que eu estou deixando de ser uma pessoa boa nesse ponto ou naquele ponto, o que você pode fazer para melhorar? O que você pode fazer para poder mudar esse cenário da sua vida? Porque uma coisa eu sei, se você conseguiu identificar algo que precisa ser transformado na sua conduta, na sua vida, não foi para essa forma, essa conduta que Deus te levantou nessa terra. Então, enquanto você tem oportunidade de ser ministrado por uma palavra, você ainda tem a oportunidade de corrigir a rota. Você tem a oportunidade de falar, opa, calma aí, identifiquei isso aqui que eu vou mudar isso aqui, vou dar uma mexida, vou melhorar nisso aqui. Eu sou uma pessoa boa. Mas não pode ser uma pessoa boa, igual eu falei, igual lá de fora. A pessoa boa igual alguém ali fora. Que dependendo da situação, ela mete a mão na cara, mas é boa. Não, você não pode ser esse. Ah, mas dependendo da situação, não. Dependendo da situação ruim ou a situação boa. Eu sou bom, eu sou bom. Sou discípulo de Jesus. Sou crente, sou ungido, sou levantado nessa geração. Não dependo de situações. Porque se eu depender de situações, se eu for uma pessoa emocionada, facilmente o diabo já tem o teu ponto fraco. Ah, aquele ali é só dar uma catucada aqui que eu sei que ele deixa de ser a pessoa boa. Ah, o diabo vai catucar porque sabe que é fácil. Você é crente, mas se eu mexer, se eu pegar na terceira coluna, na terceira vértebra, ele vai dar uma tremida e eu vou conseguir derrubar ele. Então fecha esses pontos de acesso, querido. Porque a palavra diz que para não dar lugar ao diabo, dependendo da versão que você for ler, vai falar para não dar acesso ao diabo. Então você identifica qual é o acesso que o diabo tem na sua vida e você fecha esse acesso. Não dê lugar ao diabo. Essa é a palavra de Deus. Então eu queria que você fizesse essa reflexão. A gente vai orar aqui sobre essa palavra. Se você é alguém maleável, se você é alguém que o Espírito Santo conseguiu identificar, trazer à tua memória algo na sua vida que precisa ser transformado, que você foi levantado nessa terra para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa que prega o evangelho, para ser uma pessoa que é modelo, só que talvez é uma coisinha ou outra aqui que às vezes passa desapercebido e você entendeu que não, calma, eu preciso ajustar isso aqui. Não posso ser 99% e deixar aquele, não, eu tenho que, calma aí, é aquele pontinho ali que eu tenho que ajustar, ajusta. Que isso vai trazer mais benefícios para você. Ah, mas eu sou aquele da boca de caçapa. Ah, eu sou aquele que não tem compaixão, que vê a vizinha chata vindo, entra na outra rua. Sei. Deu um montão de exemplo aqui. O que Deus tocou no seu coração, eu sei. Eu sei onde o calo me aperta, não sei onde o calo aperta você. Então, querido, feche seus olhos. Queria que você tivesse uma palavra de sinceridade diante do Senhor nesse momento. Diante dessa reflexão, dessa palavra, o que Deus pode transformar ainda no seu coração? Aonde Deus pode agir? Qual é o acesso que você está liberando para que Deus possa entrar lá naquele acesso e transformar essa história hoje ainda? Para que amanhã, segunda-feira, numa nova semana, você já possa viver uma nova história. Talvez é uma atitude que pode transformar. É
é uma vigilância que você vai ter, é uma coisinha de nada que quando você vê, reverte tudo, muda tudo. A felicidade que você não vinha vivendo há um tempão, de repente amanhã já chega na tua vida. Por conta de uma declaração, de uma renúncia, de um envolvimento que você decide fazer hoje. Eu não sei, mas tenho palavras de sinceridade diante do Senhor nessa noite, porque Deus está aqui para te ouvir, Deus está aqui para consertar a rota. Deus, Ele é misericordioso. A palavra dele diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Todas as manhãs Deus renova as misericórdias dele sobre as nossas vidas. Então, queridos, essa é a tua oportunidade. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, eis aí a tua palavra que foi trazida aos nossos corações essa noite, ó Deus, porque nós estamos num desenvolvimento na prática do bem, porque nós fomos escolhidos e chamados por Ti, e se nós decidimos andar e declarar ao mundo que nós somos discípulos de Jesus, nós não podemos ser crentes que têm desvio de caráter, nós não podemos ser crentes que agem na emoção, crentes que agem dependendo da situação, do ambiente. Não, porque nós fomos escolhidos, nós declaramos que nós somos bons, nós somos Teus, e nós permaneceremos assim em casa, no trabalho, na escola, na rua, em qualquer lugar que nós entrarmos, porque o mundo espiritual precisa reconhecer e as pessoas precisam ver em nós uma conduta de alguém que realmente é aquilo que tem declarado. Então, Senhor, toca os nossos corações, move o nosso coração, abre a nossa mentalidade, quebra todo o coração de pedra, Senhor, quebra tudo aquilo que, toda a cegueira espiritual, tudo aquilo que impede de reconhecer a verdade que está diante dos nossos olhos. Porque o Senhor é tão misericordioso, o Senhor é tão bondoso, que nós já poderíamos ter sido consumidos há um tempão, mas o Senhor continua tendo misericórdia, derramando graça sobre as nossas vidas, e nós temos oportunidades e novas chances, porque o Senhor é bondoso. E nós queremos nos agarrar a essas oportunidades, a mais essa oportunidade que nós temos de reconhecer, confessar aquilo que nós temos falhado a Deus, para que nós venhamos nos consertar e a cada dia mais nos aperfeiçoarmos em Ti. Porque nós estamos nessa construção, querido, da bondade. A Tua bondade tomou a nossa vida, porque o fruto do Espírito, querido, é paz, é amor, é bondade, é mansidão, é domínio próprio, é longanimidade. Esse é o fruto do Espírito, é o que tem que aparecer. Porque fruto não foi feito para ser escondido, é para ser visto. Quando você passa numa árvore, você vê o fruto sendo exposto. As pessoas precisam olhar de longe, olhar a bondade no teu coração, na tua vida, na tua conduta. As pessoas precisam olhar distante de você e perceber, ó, lá vai um discípulo de Jesus andando. E às vezes você nem fala nada, mas é a tua conduta. É o teu modo de ser. Você nem precisa declarar, nem precisa botar uma camisa, uma placa, sou crente, não. A tua conduta, o teu comportamento faz as pessoas reconhecerem quem você é. Então, queridos, que essa palavra venha ter tomado o seu coração nessa noite. Senhor, que essa palavra venha ser selada no coração dos meus irmãos, no meu coração. Senhor, porque nós estamos numa busca constante para sermos melhores, ó Deus, mas nós precisamos ter um coração fácil para Ti. Senhor, todos aqueles que nesse momento têm um coração flexível, fáceis a Ti, eu te peço, Senhor, entra com o Teu Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Entra com o Teu mover, com a Tua unção sobrenatural, vai despedaçando todo o jugo, vai quebrando, Senhor, toda a dureza, vai quebrando tudo aquilo que tem fechado os olhos, o coração, a mente, para que a Tua palavra tome e volte a iluminar as nossas vidas, ó Deus, para que nós não venhamos sair da rota correta, da conduta correta que o Senhor nos chamou para ser. Estamos em desenvolvimento. Estamos em desenvolvimento para sermos melhores a cada dia. Eu tenho a certeza que com a Tua graça, ó Deus, nós temos crescido e nós temos aprendido de Ti. Então, Senhor, a cada dia renova as Tuas misericórdias sobre as nossas vidas. É o que nós declaramos com gratidão, ó Deus, porque nós sabemos que nós chegamos até esse momento, porque o Senhor tem tido misericórdia das nossas vidas, o Senhor tem derramado graça sobre as nossas vidas, o Senhor tem nos abençoado, tem nos ensinado e nos dado oportunidade de aprender, crescer, evoluir, avançar. Porque nós sabemos o quanto o Senhor nos ama, o que o Senhor preparou para as nossas vidas é tão grande. E a gente só precisa de pequenas correções para poder chegar no objetivo. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu Filho, por tudo aquilo que foi feito e tem sido feito até hoje pelas nossas vidas, que nós sabemos que o Senhor continuará fazendo, porque o Senhor não cansa de querer nos ver bem. O Senhor não cansa de nos fazer o bem, de nos fazer avançar.
Eu sei que o teu desejo é que a gente vá morar eternamente contigo, ó Deus. Nós queremos a cada dia nos aperfeiçoar para chegarmos nesse ponto, na perfeita estatura de Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo que foi feito, por essa palavra, no nome do Senhor Jesus.